Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma aula de tirar dúvidas aqui do curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. Aula de tira dúvidas, hashtag 21. Hoje, deixa eu mudar aqui a cena, hoje é dia 8 de abril de 2021, são 19 horas e uns quebrados, GMT-3, né? Ou UTC-3, melhor dizendo até, eu acabei botando GMT, mas era para botar UTC, que eu já fui informado que era melhor botar UTC, mas dei essa vacilada. E a gente já está aqui com algumas pessoas na nossa costumeira sala, né? Então estamos aqui todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, tem sempre um pré-papo, onde o pessoal conta algumas histórias futebolísticas, histórias filosóficas, e está valendo, né, para fazer o esquenta, como um de nossos participantes aqui disse. E essa sala a gente acessa através do software de videoconferência Jitsi, e a sala é o meet.git.si/curso GNU. Então eu já quero aproveitar e agradecer aqui a presença do Faustino, do Felipe, do Arthur, do Luiz, do Yassuda, do Luiz Teixeira, do Kleber. E aí a gente então já pode começar com as dúvidas. Eu desta vez esqueci de postar lá no grupo sobre o PED, né, um endereço que a gente costuma divulgar no grupo, que é o t.me/curso GNU, né, para a pessoa conseguir escrever uma dúvida, caso ela não possa estar presente aqui ao vivo, né? A gente grava e vai disponibilizar o vídeo, nessa vez, inclusive, talvez essa seja a primeira das imediatamente gravadas, que estará disponível não só no YouTube, mas também no Odyssey, né? Então a gente está fazendo aí a sincronia para oferecer mais de uma opção para quem está interessado em nos acompanhar, né? Outra coisa que eu também preciso sempre dizer, que quase sempre eu esqueço, mas é a de que se você quer nos apoiar, pode deixar o seu joinha aí, eu vou até botar depois aqui, ó, não deu tempo, o íconezinho diferente, né? Para quem possa dar o joinha, para quem não está no YouTube, mas dá o joinha, compartilhar, e se você quiser nos ajudar financeiramente, tem aí os QR Codes, que também está na descrição. Sempre lembrando que nós temos lá no Telegram o nosso grupo de apoio, que é o t.me/curso GNU. E muito em breve, talvez amanhã ou depois, eu vá anunciar uma nova modalidade de trabalho nosso aqui, que são os laboratórios, né? Então a gente sofrendo aí pressões fortíssimas de um dos nossos participantes aqui, o Luiz Teixeira, a gente vai marcar uma data e hora, estamos aí decidindo se vai ser na terça ou na quarta-feira, mas para ter um horário fixo para fazer o que a gente chama de laboratório. Esse laboratório é a gente enfrentar algum problema ou mesmo fazer algum experimento, né, algum teste, alguma coisa na máquina efetivamente de alguém, virtual, real, e tentar resolver a coisa. Normalmente não sou eu a resolver necessariamente, né? É uma resolução colaborativa também, né? Inclusive, talvez o Luiz faça essa questão toda porque ele participou de um desses laboratórios que a gente fez, que a gente vem fazendo, né? E como perguntou, acho que foi o Luiz, se tinha, o outro Luiz, o Luiz Leal, se tinha data certa, como é que eles aconteciam. Então, eles têm acontecido já há algum tempo, mas de maneira informal, né? E num deles a gente fez um trabalho bastante legal, coletivo, que foi tentar fazer um HD que o Luiz Teixeira tinha em mãos, que tinha lá um problema, e a gente foi, e um ajudando daqui, consultando o manual ali, e tudo acontecendo na hora, até que nós não conseguimos, perdemos, né, 1-0 para o HD, mas depois no dia seguinte, ou 2 dias depois, a gente retomou, e mais gente participou e tudo, até que conseguimos encontrar uma solução, e aí ganhamos de virada por 2-1, né? Para fazer analogias futebolísticas, que não sei porquê, hoje, talvez pela presença de uma pessoa com a qual eu conheço há bastante tempo, e já conversamos sobre futebol, talvez seja por isso que eu esteja aqui fazendo analogias futebolísticas, né? Mas então, depois de todo esse papo, vamos
vamos de fato direto ao assunto, vamos começar aí o que a gente tem de dúvidas. Acho que eu cheguei bem na hora certa. Você foi dar uma voltinha e voltou na hora certa. Manda aí, Arthur. Busquei um chá. Então, quando você pluga ali o seu celular na porta USB do computador e seleciona lá no. Supondo que é um Android, seleciona lá transferência de arquivos, Hum, em ambientes desktop como o XFCE, por exemplo, ele geralmente monta automaticamente o sistema de arquivos lá do celular. Eu gostaria de saber como que eu faço para fazer isso manualmente. como que você faz para fazer isso manualmente? Então vamos lá. Ó. Exatamente. Eu não costumo usar isso, então já usei, mas estou um pouco enferrujado aqui na história. Opa, consegui acertar a senha, mesmo falando, né? Ah, existe uma ferramenta que é o JMTPFS que serve para isso, mas não é a única, né? A gente pode dar uma pesquisada aqui, uma delas é essa, né? Vamos procurar, vamos fazer assim, ó. A gente pode fazer. Eu estou mostrando, inclusive, como é que. Aqui o Luiz Leal tá falando que tem uma chamada MTP. Isso, MTP, que é o, o protocolo, né? Você vê que aqui ele aparece, né? MTP. Esse J acho que deve ser de. Não sei do que é, de Java talvez. Vamos ver. Então, eu vou fazer uma forma de pesquisar aqui no Debian, que seria uma forma de descobrir o que é. Ó. Fuse. O que é Fuse Based File System? É um sistema de arquivos que pode ser montado pelo usuário regular, né? E aqui, ó, para acessar MTP devices, dispositivos MTP. MTP é Media Transfer Protocol. Tá vendo como eu sei coisa pra caramba? Exatamente esse protocolo que aparece lá quando você seleciona a Isso, opção de transferência de arquivos, né? exato. Esse é um desses. Então, se a gente procurar aqui agora por MTP, vamos ver o que a gente encontra. Pode ser que a gente encontre bastante coisa aqui que não tenha nada a ver, inclusive, com o que a gente está Ele está procurando. dizendo aqui que o nome do pacote é MTP-Tools. Isso, esse também tem aqui, ó. Tá aqui, ó. MTP-Tools é um deles. Então temos aí duas possibilidades diferentes, mas devem ter outras, né? Devem ter outras aqui que a gente vai poder procurar assim dessa mesma forma, né? Eu não sei se eu tenho isso nas minhas dicas. Vamos ver se eu tenho isso nas minhas dicas. MTP. Pum, pum. Não tenho. Não tenho isso nas minhas dicas. Ó. Então vamos ter que fazer aqui algum exemplo em algum momento. Eu não vou poder testar aqui, porque não vai dar certo eu ligar. Mas isso já é um norte para mim, aí eu me Ah, viro. sim. É um sul para você, né? É, como você quiser, já é uma direção. Isso. Na verdade é um sentido, né? Porque a direção é norte e sul, né? Ou leste-oeste, ou o que for. Cretil, aula de física. Não, é porque isso é para fazer uma brincadeira, Arthur. Porque todo mundo fala norte, né? Mas por que norte? Não é à toa o norte, né? Para valorizar uma Eu gostei do ponto certa que você levantou. cultura, né? Mas Existe aquele mapa lá com o sul, com o mapa teoricamente, entre aspas, invertido, né? Porque no espaço você não tem essa noção não de tem, né? direção, nem Não tem. sentido, então você pode botar como você quiser Pois o é, mapa. exatamente. Inclusive, para alguns, ele Mas se eu entendi o ponto assemelha. que você quis. Só foi provocativo, né, Arthur? Não foi nenhuma correção, entendi perfeitamente que você falou. Uma orientação, né? Uma direção a qualquer coisa. A língua permite isso, né? A língua tem certas simplificações, né? Mas que é só como a gente teve um papo filosófico um pouco antes, aí eu também estou no espírito filosófico Exatamente aí, o que né? o que você queria que eu entendesse, eu entendi, não se preocupe. Então tá ótimo. Embora infelizmente no mundo atual, né, o norte e sul e a terra para alguns se assemelha muito a uma pizza, né? Então a gente tem até que falar dessas coisas, né? Mas vamos lá.
Então, já damos essa orientação, está suficiente por agora, né? Eu não tenho como testar aqui, nesse momento, né? Mas nada que um man, eu nem tenho aqui o MTPS, mas eu tenho o outro, ó, né? No caso do JMTPFS, olha só, simplesmente especifica o ponto de montagem, já aparece ali e as coisas, ó, listar os dispositivos, né? Quando é o caso, então, e tem a referência ao fuse e o fuser mount, né? E aí com isso a gente pode também rodar um JMTPS-H e ver aqui então tem bastante coisa para ir atrás. Normalmente é assim que funciona, né? Eu peço desculpas aí de não estar afiado, né? Nesse quesito aí. Se o Luiz tiver mais afiado e quiser dizer aí se ele souber, fica à vontade, Luiz. Rapaz, eu até diria, mas faz um tempinho que eu usei isso, né? Então É que eu não é sei. algo que a gente use regularmente, né? E geralmente quando usa, o sistema faz, entre aspas, automaticamente, então... Não, então, no meu caso, como eu uso o i3 também, eu precisei fazer isso na mão. Só que foi uma vez É nesse só, ponto que eu queria chegar. e aí não. Mas ó, o link que eu te mandei, ele tem dizendo, explicando como é que você usa Uhum. e como você vai fazer para montar e Então como nós podemos fazer o seguinte, Luiz, Arthur, todos e todas, vamos combinar então para a próxima terça-feira, às 19 horas, um laboratório. Aí a gente pode fazer algumas experiências nessa linha aí. Já é um primeiro passo para o laboratório aí na terça-feira, né? Se não der Já ficou certo, a definido gente... que o laboratório vai ser às terças-feiras. Não Por que sei, não, pelo menos o quarta? próximo, né? Pelo menos o próximo, né? Eu não vou decidir sozinho, não. Eu vou colocar lá uma enquete, eu acho que é mais adequado, né? Bem mais bacana, Tranquilo. né? Mas a gente vai marcar um para terça ou para quarta, enfim, já para tratar disso também, assim eu dá tempo de todos nós pesquisarmos um pouco, fazermos alguns experimentos, né? Eu vou, se o Kleber me permite, ele colocou uma mensagem aqui no chat, no sentido de nos parabenizar aqui pelo trabalho que a gente vem fazendo. Muito obrigado, Kleber. E ele também fez um depoimento aqui que uma das razões pelas quais ele passou a usar o Debian foi por conta aí do que ele aprendeu nas nossas aulas. E isso é bastante satisfatório, eu fico super contente com isso, né? Com responsabilidade sobre isso, mas super contente, mas satisfeito de que ele também está satisfeito, está, enfim, conseguindo fazer o que precisa usando o nosso querido Debian, né? Vamos lá para a próxima dúvida aí também. Boa noite. É o Saulo? É o Saulo. Boa noite, Saulo. O Saulo foi talvez um dos primeiros laboratórios, né? Não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros laboratórios que também surgiram assim. Ele estava lá com um problema e não estava conseguindo fazer o dual boot dele lá e tal, pá. E aí a gente também fez aí um laboratório, umas pesquisas aí, conseguimos, né? Aí eu costumo brincar, inclusive, com o Saulo, já brinquei algumas vezes, né? Que a gente gastou tanto tempo lá e ele foi super grato a esse tempo que a gente dedicou para conseguir fazer o dual boot dele, que agora ele fica, se alguma vez ele pensa em voltar para o Windows ou coisa parecida, fica um cretinhozinho no ombro dele dizendo não, não, não. E assim vai, né? Não, ele é livre para fazer o que ele quiser, mas enfim, né? Deixa eu ir para uma pergunta aqui, porque senão eu vou esquecer. Que é uma pergunta aqui do nosso pad, que quem deixou foi o Igor Musetti, né? E ele fala, a dúvida dele é assim: usar os pacotes Intel Microcode e
ucode-tool dos repositórios contrib e non-free parece ser necessário na minha máquina Combustor. Antes eu só tinha o repositório main ativado no source list. Entretanto, com o passar do tempo fui percebendo os logs e pesquisando, então fiz um demesg pipegrep-i microcode e viu lá uma mensagem de erro que dizia sobre um bug justamente do firmware e depois outras e tal, nesta linha aí, né? E ele passa mais alguns comandos aqui e aí ele continua. Feito isso, percebi que o sistema estava me indicando para atualizar o firmware do meu Core i5. Então ele adicionou o repositório, eu não sei quem é que estava o sistema, né? Eu tenho muita dúvida nessa história de o sistema. E vou até fazer um comentário depois sobre essa história de o sistema. Então adicionei, ele diz aqui que adicionou o repositório contrib para ter acesso a esses pacotes, porque esses pacotes que estão no non-free, como aqui todo mundo já sabe, não são livres. Ele instalou esses 2 pacotes e depois ele fez os mesmos comandos que ele havia feito antes e que tinha dado erro e deixaram de apresentar esses erros, né? Então ele continua. Eu percebi que o firmware foi atualizado, retirei os repositórios contrib non-free, posteriormente, atualizei e continuou usando o PC normalmente. E quando ele roda VRMS, que é um programa que serve para listar pacotes instalados via Deb, via ferramentas apt, né, que estão em repositórios diferentes do main, né? E aí ele diz aqui que, embora ele tenha tirado os repositórios, acho que é isso, aparece lá que o Intel Microcode e o Code-tool estavam instalados, né? Aí ele diz, bom, de fato eu instalei esses pacotes, mas queria manter somente o main. Minhas dúvidas são, antes eu estava usando o firmware desatualizado, e isso pode ser ruim, ou como o PC estava funcionando ok, era ok eu continuar usando esses pacotes? Meu processador exige que eu mantenha esses pacotes instalados, os repositórios contrib non-free ativados para mantê-lo atualizado? Obrigado pela atenção. Bom, esses pacotes de microcode são carregados a cada vez, viu, Igor? A cada boot eles são carregados. Então, quando você instala o pacote, vai ter lá o conteúdo, né? Porque esse microcode, essa atualização do microcode, não está numa área do processador que possa ser gravada, né? Então, ele é carregado a cada vez que você boota a máquina, ele vai ser carregado. De fato, essas atualizações de microcode, uma das coisas que elas fazem é, eventualmente, corrigir algum bug, né? E foi muito comum, de certa forma, se popularizou isso depois lá daquelas falhas do Spectre e do Meltdown, né? Agora veja, se você tem os pacotes instalados, significa que essas atualizações foram feitas. Mas o que acontece? Um desses pacotes é o Intel Microcode, então é uma versão fixa, né? De modo que se amanhã sair uma nova versão com alguma outra atualização, o fato de você ter o pacote instalado pode não garantir que essa atualização seja feita. O Code-tool, ao que eu sei, ele simplesmente faz esse processo de carregar e essas coisas todas. Eu acho que ele não vai buscar coisas fora, não. Até porque no Debian, os pacotes no Debian não tem essa. No Debian tem uma política, não sei se você já reparou isso em alguns programas, é comum ter, por exemplo, o próprio Firefox, me parece que tem isso, um local lá qualquer no menu para você atualizar o programa, né? Então você vai ver que no Debian nenhum pacote tem no próprio programa a possibilidade de atualização. No YouTube DL, por exemplo, o YouTube DL tem, não sei se aqui ele chega sequer a mostrar, né? O YouTube DL tem uma opção de fazer a atualização, né? Não sei se eu vou achar ela aqui de cabeça. Vamos ver onde ela está. Vou fazer uma cola aqui, que seria fazendo um pipe grep update, né? Vamos ver se tem aqui. Não tem. Opa, mas também não fiz pipe grep, né? Pipe grep update, não tem. Acho que foi tirado até
mas existe uma opção, não sei se... pode ser que seja assim. Isso, exatamente, ó. O YouTube DL aqui, se você não instalou o pacote do Debian, se é o YouTube DL em outra distribuição, ou rodando de outra forma, isso faria a atualização do YouTube DL. No Debian, a autoatualização, né, atualização Pro, esse mecanismo é desabilitado no Debian. Então a mesma coisa acontece no caso do Igor com relação ao microcode, né? O que acontece, e eu vou até deixar como referência aqui na descrição do vídeo, uma palestra do nosso querido Alexandre Oliva, cujo título é Quem tem medo do meltdown, acho que é essa a palestra, fazendo uma alusão a quem tem medo do lobo mau, né? Em que ele fala sobre esses problemas do espectro e do meltdown e da atualização ou não dos microcodes, né? Mas é importante você saber, Igor, é que se você simplesmente instalou o pacote, você não terá acesso a outras atualizações de modo automatizado a partir de um apt update e apt upgrade, porque as seções non-free e contrib que você usou para instalar o pacote, mas retirou dos seus repositórios, não vai receber informação de um pacote mais recente. O que não quer dizer que você não possa, da mesma forma, acessar lá o site package.debian e baixar de novo a versão, né? Dizer que o seu processador precisa disso é um pouco exagerado, a meu ver. Você pode escolher fazer isso, né? E para entender um pouco melhor isso de forma mais profunda, é que eu vou recomendar essa palestra. Inclusive, essa palestra, além de ter gravada, porque ela foi ministrada, salvo engano, não, com certeza, ela foi ministrada, não sei em que ano, mas no FISLE, e tem também, e aqui, conforme tem acontecido nas nossas aulas, o pessoal que vem aqui colaborar, o Yasuda já fez o favor aqui, eu já vou copiar aqui também, inclusive, né, para poder facilitar depois para colocar. Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, os bastidores, né? Então, vamos lá, eu vou fazer aqui um hack, VI no hack, KVB, curso, TD21, que é a de hoje, td21.md, aí aqui é que eu ponho os links, né? Eu ponho aqui a descrição dos assuntos, então já que o Yasuda passou aqui o link, a gente já põe o link aqui e já fica pronto para vir parar na descrição, tá vendo? A gente já vai fazendo e produzindo na hora. Isso é um PDF que justamente fala sobre esse assunto. Obrigado, viu, Yasuda? Então, eu acho que a dúvida do Igor está meio encaminhada aí, né? Vamos lá para a próxima. Deixa eu dar um grito aqui para pedir uma água, mas pode fazer a pergunta quem tiver a pergunta. Lu! Tio, Traz água para mim. No sistema de arquivo, para fazer a partição do /boot/FI, normalmente a gente escolhe o FAT32, né? Para poder fazer esse sistema de particionamento aí, sistema de arquivo, na verdade. Para BIOS UEFI. E depois, quando a gente vai olhar, por exemplo, no Gparted, ele aparece como um FAT32. E eu já vi que você fazendo às vezes mexendo em algum sistema, você corrige isso para aparecer, em vez de FAT32, aparecer partição FI, né? ESP. Oi? ESP ou EFI. Mas é que são coisas distintas isso, né? Então, vamos lá. Deixa eu... Aqui mesmo na minha máquina, eu tenho isso, né? Então, se eu rodar um FDisk, deixa eu virar a toda poderosa rutinha, consegui digitar a senha de novo sem errar, a gente vê aqui que tem EFI System, né? Justamente essa é a partição. Mas o que acontece? Isso aqui me parece que é muito mais indicativo do que efetivamente
em termos de funcionalidade. Ó. Essa partição está montada no /boot/EFI, eu acabei de desmontar. Agora eu vou rodar o fdisk /dev SDA e vamos lá, está lá a partição. Como é que a gente muda o tipo da partição? Então, o tipo da partição é uma informação que está na tabela de partição. Eu vou mudar o tipo aqui. Ó. Vou mudar o tipo, apertei o T, né? Agora eu vou apertar o 1 para mudar o tipo da partição SDA1. A gente aqui pode digitar um L para ver a lista de todos esses tipos. E o tipo 1, que é esse EFI System. Mas vamos supor que eu queira escolher aqui esse tipo 8, que eu nem sei o que é. Olha só. OniBoot. Um tipo totalmente diferente. E eu vou dar um W aqui. Mas repare que agora eu vou tentar montar, ó, /dev SDA1 /boot EFI. Aliás, como isso está no meu FSTab, né? Conforme eu vou mostrar para vocês aqui, ó, etc FSTab, né? Que é a tabela de file system. Então tá aqui que o UID, e esse UID não é da partição, esse UID é do sistema de arquivos, né? Sistema de arquivos é a maneira com que um espaço, que pode ser uma partição, é organizado para armazenar informações, né? Então, como ele está no meu FSTab, eu posso fazer um mount -A e repare, ele foi montado, ó. Tá lá montado. Se eu fizer um df-ht maiúsculo, ele mostra para mim também qual é o tipo de sistema de arquivos, ó. VFAT, que é a forma com que se mostra aqui no GNU o FAT32. Repare que eu mudei o tipo da partição e não mudou nada. Então, o tipo da partição, eu vou mudar de novo, vou desmontar outra vez, boot FI, vou mudar o tipo da partição de novo. Então, o tipo da partição ele é muito mais indicativo do que efetivamente funcional, tá? Tá lá. Ó. Então, o mais comum é ter isso. Quando o sistema de particionamento é GPT, aparece essa lista desse jeito aqui. Ó. Se você rodar o mesmo fdisk, obrigado, o mesmo fdisk, e digitar o P e da mesma forma ver aqui, você vai encontrar outro, veja que vai até aqui o tipo 108, ó, 108 tipos. Se a gente fizer, deixa eu ver se eu já arrumei aqui, já, vou salvar, pronto, e vou de novo fazer o mount -A, e tá lá tudo bonitinho, montado, df-ht, tá lá montado direitinho, VFAT. Então, o tipo da partição ele é muito indicativo para ficar simples na hora de um fdisk ou com o gparted e tudo, você sacar o que tem ali, né? Se tivesse umas coisas esquisitas, então, por exemplo, muitas vezes, quando a gente precisa recuperar, como é o caso, por exemplo, e tem um vídeo sobre isso aqui, de solucionando problemas, e que ficou no console do Grub e não apareceu nada. Então a gente lá no Grub consegue ver os tipos de particionamento, os tipos de sistema de arquivos, mas também o tipo da partição. Então aí facilita para a gente ter uma noção do que vai onde. Mas isso não é determinante de como a gente vai usar. Porque, veja, sistema de arquivos é uma coisa diferente, eu mostrei isso numa outra aula, vou mostrar aqui de novo. Posso usar aqui o File Allocate, né, e reservar aqui um tamanho de 500 MB, né, e vou dizer que isso aqui vai ser uma pseudo part. Pronto, então o que eu acabo de fazer? Acabei de criar um arquivo com 500 MB, cujo nome é pseudopart. Repara, ele não é uma partição, mas eu posso, sem problemas, criar um sistema de arquivos, vou criar um sistema de arquivos VFAT nessa pseudopart. Então, veja, eu não mudei nada, continuo tendo um arquivo com 500 MB, mas esse arquivo foi tratado como um conjunto de zeros, como se ele fosse uma partição, como se ele fosse um espaço, como se ele fosse um disco virtual. E o que eu fiz? Eu formatei, que a turma gosta de dizer, eu criei o sistema de arquivos dentro deste arquivo. Então ele vai funcionar realmente como um disco virtual, né? E eu posso inclusive montar, ó, mount
aqui não tem barra dev, né? Então eu vou montar o pseudo part e vou montar no barra mnt, por exemplo. Montei, ó. Se eu olhar aqui, ó, df-ht, eu vou ver que foi criado um dispositivo temporário chamado dispositivo de loop, né? Barra dev, barra loop 0, com o sistema de arquivos VFAT com 500 MB, que está montado no barra mnt. E eu posso, inclusive, copiar arquivos lá. Ó. Vamos copiar home, Creteu, images, estudos. Não é assim? Não, não é images aqui. Documento. Vai, images. Vamos copiar aqui qualquer coisa, PNG, para o barra MNT. Então, se eu fizer um ls barra MNT aqui, a gente viu que copiou várias imagens que tem ali, né? Então, que doido, né? Se eu rodar agora aqui um df-ht, a gente vai ver que só usou 7 megas, os arquivos são pequenininhos, né? Mas eu copiei, e aí eu posso fazer o que eu quiser com isso, né? É um arquivo, como um disco virtual. Então, por isso que o tipo da partição acaba sendo pouco importante, a não ser por referência, mas não por funcionamento, né? Então, dessa forma, eu consigo brincar aqui. E vocês reparem que eu dei o ls ali, ó, desmontei, né? E vou montar outra vez, ó. Mount. Vamos montar outra vez, a gente vai dar o ls de novo e vai ver que os arquivos de fato estão lá, né? Então, se eu agora quiser saber isso de antemão, assim, ó, sem saber antes, ó, tá lá, pseudoart. O que é esse arquivo? Se eu rodar o programa File, eu consigo ver algumas informações. Ó. Ele mostra para mim, ó, que pseudopart tem um DOS-MBR boot sector, porque toda partição tem também isso, mas ele diz aqui que é um MKFS VFAT, foi quem o criou, com tantos setores, com tantos clusters e tal, o tamanho das coisas e tudo mais, e que ele é um FAT com 16 bits, até não foi FAT 32 não, foi FAT 16 aqui, ó. Não, é outra coisa, o setor pode ir até FAT 256 e tudo mais, mas está lá, então é um arquivo que ao mesmo tempo pode servir como se fosse uma partição, exatamente da mesma forma. Portanto, qualquer partição a gente pode fazer isso, né? A partição nada mais é do que um dispositivo onde eu posso armazenar coisas. Diga lá, Felipe. Posso perguntar? Pode, deve. Esse arquivo que foi criado um sistema de particionamento nele, de arquivos, Foi um sistema de arquivos, Sistema de arquivos. Eu posso, por exemplo, pegar esse arquivo, salvar num pendrive. Eu poderia também, digamos assim, criptografar esse arquivo e servir como se fosse uma pasta criptografada, assim, para eu guardar documento mais sensível? Faustino, pode fazer tudo isso, cara. Esse arquivo, veja, Caramba. como as coisas no GNU são transparentes, né? Quando a gente roda o comando mount, né? Você repare como isso é importante, mas você repare que aqui no df-ht a gente vê que foi feito um dispositivo de loop, né? É como se fosse realmente um dispositivo. Então, o funcionamento desse loop 0 aqui é tal e qual uma partição, exatamente a ideia de uma partição, ou aqui no caso de um disco inteiro, tá? Porque olha só, olha que doido que eu vou fazer aqui agora diferente, ó. Eu rodei o MKFS, né, em cima do arquivo, mas agora eu vou rodar outra coisa, eu vou rodar fdisk em cima do arquivo. E ele me indica, ó, amigo, esse dispositivo aí tem uma assinatura VFAT. Olha que doido agora, ó. Não tem partição, mas eu vou criar uma partição primária, vai ser a primeira, vai começar no 2048, e como tem 500 MB, eu vou fazer uma de 100 MB, ó. 100 MB. Opa, esqueci de botar um mais, ó. Mais 100 MB. Pronto, já tem uma partição, vou criar uma nova partição. Primária é a segunda e essa aqui vai até o final. Tem duas partições, eu vou dar agora o W para gravar isso. Então olha que doido agora. Se eu fizer fdisk-L no meu arquivo, eu tenho como
uma partição, como qualquer outra partição. Então eu posso... ele virou, de fato, agora o que é mais próximo da gente imaginar, que é um disco virtual, porque agora ele tem particionamentos, né? Aí, o que acontece? Diferente de só o arquivo, eu vou precisar de um comandinho, que é o IO, aliás, o LO setup, cuja sintaxe eu não lembro de cabeça, mas eu vou procurar aqui com o meu KD, e a gente vai ver que é essa aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó, que inclusive está num dos tutoriais aqui. Só que agora eu vou dizer que o dispositivo de loop é o /dev/loop1 e o nome do nosso disco virtual, não é disco virtual, mas pseudopart. Esse parâmetro "-p" é para ele criar os dispositivos das partições. Então olha que doido. Fiz o comando e vou rodar um fdisk -l. Agora a gente vai ver que a gente tem o /dev/loop1, que tem 500 MB, e a gente tem o /dev/loop1p1, que é a primeira partição desse dispositivo, o /dev/loop1p2, que é, então se eu quiser formatar, ó, mkfs.vfat /dev/loop1p1, pronto. Se eu quiser formatar como ext4, ó, mkfs ext4, loop1, p2. E aqui, perfeito. Se eu quiser usar a partição para criptografar um sistema como Lux, sem nenhum problema também. Posso usar todos Cretinho, esses deixa eu recursos. posso abrir um parênteses aqui? Para criptografar, você pode usar ali o VeraCrypt, porém eu queria saber se tem alguma alternativa ao VeraCrypt, que você possa fazer criar esse arquivo criptografado, que no VeraCrypt ele chama de container criptografado. Então, o VeraCrypt, assim como o EncFS, né? Quem é que tinha falado dele antes? Foi o Luiz Leal, não foi? Não sou eu, não. EcryptFS. Foi o Felipe que falou. É isso aqui, né? É eCrypt, né? Botei um N aqui a mais. Acho que eu não tenho instalado dele. apt show eCryptFS Utils. E aí a gente pode fazer criptografia. Normalmente o eCryptFS Utils não usa essa forma que a gente está fazendo aqui, que seria mais próxima de um disco virtual, né? O eCryptFS, assim como o VeraCrypt, faz a criptografia tanto de arquivos quanto de diretórios, e essa coisa toda é um pouquinho diferente a funcionalidade do eCryptFS. Mas é indiferente, pode fazer isso como pode fazer também com Lux, né? Então você pode criar o teu disco virtual e fazer com Lux. Inclusive, se a gente olhar aqui, ó, eu vou fazer com Lux aqui, ó. Cadê? V Lux. Lux, olha só. Onde está? Não, porque eu tenho um artigo aqui, né? Deixa eu sair do root aqui. Tem uma ferramenta também que é o ZuluCrypt, que é interessante também. Eu vou até colocar aqui no comentário aqui. Maravilha. Tem vários, né? Eu tenho alguns tutoriais aqui sobre como fazer uma partição Lux. Na verdade, são 2 tutoriais que falam de fazer um transplante de uma instalação, né? Implementando Lux. Tanto numa máquina que tenha boot via UEFI, como uma máquina que tenha boot via BIOS. Mas o que eu quero mostrar aqui é a criação, não é o Open, acho que é Format or Create. Vamos procurar aqui, que eu não lembro de cabeça. Eu tenho uma memória fraca para essas coisas, né? Mas está aqui, ó. É o Lux Format, né? O tipo e o dispositivo. Então, se eu usar esse comando aqui, ó, virar root de novo,
Então, lembrando que a gente fez aqui essa brincadeira e nós temos um dispositivo de loopback que tem duas partições, né? Então, se eu quiser preparar para criptografia aquela lá, ó, aquela segunda, por exemplo, loop 1, P2, ó, no formato... Aqui eu estou fazendo no tipo LUX1, mas poderia ser no tipo LUX2. Eu preciso digitar yes, porque ele vai sobrescrever todo o conteúdo e a gente formatou como ext4, né? Então isso tudo vai embora. Tá feito. Opa, não, operação abortada. O que eu fiz de errado? Type yes. Ah, não leu a mensagem, né? Disse aqui para escrever yes em letras grandes, né? Escrevi, agora vou digitar aqui uma chave criptográfica, uma senha das chaves criptográficas. Tá lá. Então, ele vai fazer essa preparação, né? E a gente vai ter agora essa partição como uma partição do tipo preparada para Lux, né? Então, tá feito. Se eu fizer um fdisk, a gente não vai ver. Deixa eu fazer lá o fdisk já direto no loop 1 para não ficar perdendo tempo. Não mudou nada aqui. Por quê? Porque a tabela de partição não mudou, o particionamento não mudou. E aí qual é o nosso... Eu estou fazendo questão de olhar aqui no tutorial por vários motivos. Um, para não cometer erros, outro, para não ter que ficar puxando pela memória, e outro, para você ver, caso você não saiba ainda, esses documentos que eu mostro aqui estão todos na minha página no Salsa, né? salsa.debian.org/creteu, estão também no LibreGit e no GitHub, né? Então, do mesmo jeito que está aqui, está lá. Então fica fácil de a gente acompanhar aqui e você depois fazer. Então repara que foi justamente aquilo que apareceu. E agora eu posso, se eu quiser ver as informações, eu vou usar o crypt setup LuxDump e depois, se eu quiser, aí sim, abrir isso, né? Eu vou usar o crypt setup LuxOpen. Então vamos fazer essas duas coisas. Ó. Se eu rodar isso aqui, LuxDump/dev/loop1 P2, a gente vai ver essas informações que dizem respeito, que é uma partição que foi preparada, tem aqui o cabeçalho, foi preparada para servir como Lux, né? Tem aqui inclusive dizendo que tem um slot, que ele é Lux2 e que tem um slot sendo usado, que é o slot para fazer a criptografia, e eu posso agora usar aqui o crypt setup lux open e vou dar o dispositivo /dev/loop 1 P2 e vou dar um nome para ele que vai ser em português, né? Criptografado. E agora eu preciso digitar a chave. Digitei a chave. Aí o que esse processo faz? Veja, a primeira coisa que eu fiz foi preparar, que é o que é chamado de format aí. Mas não é exatamente o format como é num sistema de arquivos, né? Ele foi preparado para poder ser criptografado. Agora eu abri. Esse abrir significa que eu fiz uma associação do dispositivo que seria uma partição, que nesse caso é uma partição loopback, é uma partição de um disco virtual, não importa, mas agora eu tenho uma ligação disso ao espaço criptografado. Então agora eu tenho um outro dispositivo, que está no /dev/mapper, e que você vai ver aqui que é justamente o dispositivo com o nome que eu coloquei ali quando eu abri. Então agora o meu dispositivo porque veja, cada coisa é uma camada, né? Então veja, a gente tinha um arquivo, esse arquivo a gente usou e criou partições nesse arquivo. Aí a gente preparou uma dessas partições para funcionar com o Lux. Então cada coisa dessa é uma camada. Com o Lux, funcionou com o Lux. Agora eu liguei isso a um outro dispositivo virtual, que é o /dev/mapper/criptografado. E agora então, se eu rodar um mkfs.ext4 nesse dispositivo, /dev, não é mais o dispositivo real, não é mais o dispositivo mesmo, é o dispositivo mapeado. Ó. Então, agora o que eu fiz? Eu acabei de formatar, acabei de criar o sistema de arquivos nesse dispositivo criptografado. Então, se eu quiser agora, eu posso montar essa estrutura. Ó. Mount, /dev/mapper,
criptografado no diretório /MNT. Então, ó, de novo a gente vai ver aqui que está montado, esse dispositivo está montado nesse ponto de montagem /MNT, o sistema de arquivos é o ext4, então nesse momento, nesta camada em que eu estou, eu já posso simplesmente copiar arquivos aqui, creteu, @imagens, qualquer coisa para o /MNT. Como tinham vários diretórios, ele deu essa reclamada aí, mas não vamos ligar para isso, estão lá arquivos de imagem que estão nesse meu, estão ali. Onde eles estão? Estão no diretório /MNT, porque eu montei. Então, esta camada que trabalha com a estrutura de diretórios do meu sistema GNU Linux, então o diretório, atualmente, o diretório MNT, me dá acesso ao conteúdo disso. Eu agora vou desmontar o MNT, não vou ter mais esse conteúdo. E agora? Eu ainda tenho o dispositivo mapeado de criptografia. Então, se eu tenho o dispositivo mapeado de criptografia, ele foi montado, né, ele foi ligado, qualquer um que tenha acesso nesse momento vai conseguir ter acesso a isso. Então, vai conseguir montar e ter acesso aos arquivos. Agora, se eu usar o crypt setup e fizer aqui lux, vamos colar aqui, lux, não é format, não é dump, não é close, deixa eu lembrar aqui que eu não estou lembrado, tá vendo? Vamos fazer aqui um grep crypt setup. O que eu quero fazer é desligar, que eu não estou lembrado qual é a linha de comando que faz isso. Então vamos lá, /home, creteu, tutoriais, creteu, hack, tutoriais, lux, EF. Então a gente vai ver aqui que a gente tem o lux, era isso mesmo que eu estava procurando, é o lux close. Então se eu fizer aqui agora, crypt setup, lux close, e vou dar um nome que eu chamei de, que nesse exemplo aqui também tinha sido criptografado. Uma pessoa cheio de criatividade, né? Então agora eu desfiz a ligação. Então neste momento, mesmo que alguém tenha acesso à minha máquina e portanto tenha acesso a esse arquivo, não terá acesso àquele conteúdo, a menos que conheça a chave de criptografia. Então eu consegui desta forma criar a gente pode dizer que isso aqui é um disco virtual. Eu criei um disco virtual, eu criei partições nesse disco virtual. Uma dessas partições eu preparei para usar Lux, né? Aí eu depois fiz o mapeamento, a ligação através do Lux Open, criei o sistema de arquivos, copiei arquivos e assim por diante. Então, se eu levar esse arquivo agora, pseudopart, para qualquer lado, vamos ver o que é o pseudopart, ó. Se eu rodar isso aqui, o que ele vai me dizer? Ele vai me dizer aquela mesma coisa que ele disse da outra vez. Ó. Para ele, file, o que está escrito ali dentro é um disco, como um disco virtual. Um disco virtual que tem um setor DOS-MBR, uma partição do tipo DOS. Né? Inclusive, se eu rodar o fdisk sobre ele, a gente vai ver essas partições. Então, a gente cria um disco virtual e pode trabalhar com esse disco virtual aqui e ali, levar para lá e para cá. Né? Então, se eu posso copiar isso num pendrive, posso copiar isso num pendrive. Posso fazer uma partição do pendrive sendo assim, enfim. Posso fazer tudo que eu quiser com ele. Inclusive, diferente de copiar arquivos, veja que interessante. E se eu usar algumas dessas ferramentas de nuvem, né? De cloud, que a turma gosta de falar, proprietárias ou livres. Se eu simplesmente sincronizar esse arquivo, eu vou ter usado a ferramenta, sincronizado o arquivo, só que o dono da ferramenta não vai ter acesso a isso não, a não ser que ele quebre a chave criptográfica, porque para todos os efeitos isso aqui é apenas e tão somente um arquivo, que é uma partição, né? Um disco virtual, que está gravado ali. Então eu consigo, por exemplo, desta forma, é uma das formas, tá? Mas desta forma eu consigo armazenar na nuvem aí com criptografia sem que o dono da nuvem tenha acesso ao conteúdo. Depois a gente fazer, lembra que agora eu vou desfazer o que eu tinha feito, né? Então a gente sabe que tem
um dispositivo de loopback aqui, né, que eu preparei com o LO Setup, né, e eu agora eu acho que é "-d", eu sempre confundo porque tem o QEMU também para fazer essas coisas, mas eu acho que é "-d". Professor, Pois não. só uma dúvida que surgiu aqui. Se eu remover esse arquivo com RM, perco totalmente tudo que está ali dentro, Claro, inclusive o arquivo. perde tudo. Então ótimo, perfeito. Apaga tudo. Quer dizer, na medida do que diz respeito a apagar arquivo, né? Você sabe que quando Sim, você porque apaga um ele é arquivo, você recuperável, só né? tira a entrada. Só que aí vai ser bastante difícil de tentar recuperar uma coisa dessa, porque esses dados vão estar perdidos por aí e vai ser bem difícil de conseguir recuperar. De você que sabe a chave, recuperar, entendeu? Para quem não sabe a Mas se é feito chave. didático ali, por exemplo, já era, né? Excluiu ali, já era. Ah, Excluiu o arquivo. na prática ninguém vai conseguir. É, Ninguém vai conseguir recuperar isso, não. Então, aí, depois de fazer, eu preciso, é "-d" mesmo, desligar essa história do dispositivo, que eu fiz essa ligação com o dispositivo, né? E agora eu vou desligar. Então, eu usei o LO Setup "-p" para fazer a ligação do disco virtual com um dispositivo de loopback, levando em consideração todo o particionamento que esse disco virtual tenha, e agora com o LO Setup "-d", eu desconecto isso, então agora está tudo nos conformes aí, tudo bonitinho como era antes, e eu posso simplesmente apagar o arquivo e foi tudo embora, né? Eu poderia ter jogado um monte de zero em cima desse arquivo? Poderia também, mas é assim, é um arquivo que é uma partição, um arquivo virtual, um disco virtual, usando criptografia LUKS, vai ficar... A gente nunca pode dizer que é impossível, né? Na verdade, nesse caso aqui, talvez fosse bem fácil, porque a chave criptográfica que eu usei é o nome da minha filha, né? Então, quem souber o nome da minha filha, que é Luanda, já conseguiria abrir isso tranquilo. Então, a gente, toda vez que a gente usa qualquer tipo de criptografia, a gente tem uma parte da criptografia é garantida pelos algoritmos. Então, se alguém descobrir uma falha nesse algoritmo, pode comprometer alguma coisa. E o outro aspecto é o aspecto da chave criptográfica que a gente usa, né? Então, inclusive, tem uma ferramenta no Debian, que é o Brute Force LUKS, que é um pacote que tem no Debian, que por acaso fui eu que coloquei no Debian, que serve justamente para tentar quebrar a criptografia LUKS. Então, o que acontece? Se vamos supor que eu tivesse feito isso, eu mesmo, por exemplo, e eu não lembrasse qual foi a chave que eu usei, mas eu penso que às vezes eu uso uma chave assim, então eu posso fazer um dicionário, tentar quebrar. Esse programa, Brute Force LUKS, serve para isso, mas ele não é muito bom no quesito quebrar mesmo de verdade, porque esse processo graças a como é o algoritmo, né, ele é bem lento, né, então não pensa que vai ser facinho alguém conseguir quebrar. Mas não vai ser facinho dependendo da chave criptográfica que você coloque, né? Uma chave que é o nome da filha de quem colocou a chave é uma péssima chave, porque certamente seria uma das possibilidades, né? Nós, seres humanos, temos mania de usar coisas que a gente tem conhecimento, né? Eu fui um pouco além do que o Felipe perguntou inicialmente, me parece, né, Felipe? Mas que sobrou dúvida aí, como é que é? Não, foi explicado até. Boa noite, Rony. Tá contento, né? Então tá bom. Se não tiver, puder fazer duas perguntas. Opa, boa noite, professor. Boa noite, Mab. Aí tem uma pergunta aqui, acho que do Pertinho, Kleber. tem uma pergunta do Kleber aí. Isso, eu vou ler aqui, Luiz, obrigado. Ele diz assim: professor, recentemente fiz um transplante de Debian. Bom, se ele fez um transplante, porque até onde eu sei e alguém tenha tido a mesma ideia, esse nome fui eu que dei, então talvez ele tenha feito usando o tutorial lá que a gente disponibilizou. Ele errou bastante, mas finalmente deu tudo certo. Opa, que bom.
Você encontrou algum erro no tutorial ou foi erro que você mesmo cometeu, Kleber? Achei fantástico esse transplante. Na cópia com o tar, excluí alguns arquivos indesejáveis do meu home para não ficar muito grande, pois o meu SSD externo é um mSATA de 32 GB. Pergunta: posso excluir da cópia mais alguma coisa do sistema, como por exemplo do /var? Erros dele mesmo, ele diz em seguida. Você pode, com certeza. Você pode fazer um script ou fazer uma lista, né? Se você está usando o tar, porque naturalmente, por exemplo, se eu for fazer o transplante da minha instalação aqui, ó, /var/log, pode ser que eu não queira os arquivos de log. Então, tudo depende de por que você está fazendo o transplante. Se você está fazendo o transplante, por exemplo, porque a tua máquina trocou de HD, você quer trocar de HD, colocar um HD maior, um HD com uma tecnologia mais moderna, que seja mais rápida, então nesse caso, pode ser que seja interessante você manter esses arquivos de log que estão aí no /var. Não é para isso que eu estou querendo fazer o transplante. Eu estou querendo fazer o transplante porque eu quero ter 2 servidores com as mesmas funcionalidades, mas cada um vai ter seus logs e etc. Aí você pode, então, achar que esses arquivos de log não fazem sentido nenhum, não tem por que eles estarem ali. Então, a minha experiência é assim, quando eu vou fazer transplante, salvo se for alguma coisa muito grande, como, por exemplo, o meu home, né? Como, por exemplo, o diretório onde eu tenho uma porção de máquinas virtuais ou coisa desse tipo, eu costumo fazer o sistema do bar inteiro, porque eu acho que o procedimento de fazer isso é mais simples, e depois de transplantado, eu faço aquela nossa famosa faxina, né? Então tem uma oficina que eu fiz num dos eventos do Debian Brasil, sobre faxina no Debian, e aí eu mostro uma porção de coisas, porque inclusive você transplanta a máquina, mas não quer dizer, por exemplo, que na máquina que você transplantou, você tenha as mesmíssimas necessidades, né? Então, quando eu falo lá no transplante, eu falo de certos ajustes, né? Que ajustes são esses? Por exemplo, pode ser que a máquina transplantada, ao invés de ser particionamento DOS, é particionamento EFI. E agora a máquina nova que eu vou usar isso não boota BIOS, boota o EFI. Então eu preciso remover um GRUB e colocar outro GRUB. Pode ser que na minha máquina antiga tinha lá a obrigação de ter um firmware não livre, aí eu removi, transplantei, depois que eu transplantei, eu removo o pacote do firmware, porque nessa máquina nova, como eu sou esperto, eu comprei uma que não precisa de firmware não livre, e aí eu uso aquela lá, então eu já posso remover. Tudo isso fazendo parte de uma faxina. Então, Kleber, você pode sim remover o que você quiser, desde que seja alguma coisa que não seja imprescindível para o sistema funcionar, né? Eu aqui, por exemplo, eu vou falar de um outro assunto agora em paralelo com isso, que é o init-rd, né? Para quem já assistiu a aula 8, que fala do modelo mental, né? Que eu falo a descrição de um processo de boot, eu falo muitas vezes sobre um arquivo, que é esse arquivo init-rd.img, que é um disco virtual. Se eu rodar aqui, só que ele é específico, uma tecnologia específica. Ó. Ele é um disco virtual, ele é um arquivo, né? Que é gzipado, né? Então ele foi compactado para ficar um pouco menor. Inclusive existe uma ferramenta que é o ls init-ram-fs, e se eu passar o nome do arquivo, olha que louco, vou até dar um pipeless, ele já faz, esse ls init-ram-fs, já faz todo o processo. Não, acho que vamos ver se ele faz. Ele já faz todo o processo, descomprime e abre, porque quando a gente descomprime ainda tem um outro formato de arquivo que chama CPIO, mas eu consigo, veja, de novo, é um disco virtual, ó, e eu dei um ls. Olha o que tem dentro do meu init-ram-fs. Tem isso aqui, ó. Esses são os arquivos que estão dentro do init-ram-fs. Repara que tem um diretório chamado /lib/módulos, né, que tem módulos do kernel, né? Então, o que fazem esses módulos do kernel? São módulos que não foram embutidos, built-in,
no kernel, mas que eventualmente o kernel, para ser capaz de montar o barra, ele precise deles. Então, eles vão parar no init-rd, né? O init-rd, ele é criado quando a gente instala uma versão nova de kernel, ou quando alguma coisa que vai dentro dos init-rds é atualizada. Se você reparar e precisar sempre fazendo lá seu apt update, apt upgrade, você vai ver algumas vezes que vai aparecer lá, disparando o gatilho, não sei o que, e recriando o init-RAM FS, esse init-rd. Repara que o meu deve ter sido criado entre ontem e hoje, ó, de fato, ó. Por quê? Porque eu atualizei o kernel, né, para o 5.11.12, e aí a gente vê que o init-rd foi criado às 21 horas do dia 7, portanto também conhecido como ontem, né? E foi criado esse cara. Mas eu posso criar de novo. Vamos ver o tamanho dele bonitinho, colocando um LH. Ó. O tamanho do meu init-RAM FS é de 15 mega. Opa, 13 mega. Por quê? Porque eu fiz uma... O teu aí, provavelmente, se tiver nas condições padrão, ele é maior do que isso. E eu vou mostrar por quê. Ó. Porque na criação do init-RAM FS, a gente pode interferir. Então, a gente tem um arquivo, que é o /etc init-RAM fs init-RAMs conf, que diz que módulos que eu quero colocar no init-RAM. Quem abriu a parênteses foi o Arthur, mas eu abri um parênteses aqui para daqui a pouco eu vou fechar, tá? Então, olha só. A configuração padrão é essa que mostra most. E o que ele faz? O que essa opção most faz? Ela adiciona a maioria dos sistemas de arquivos e todos os drivers de disco. Então, quando a gente faz um transplante, do jeito que eu fiz aqui, pode ser que o transplante não funcione, não consiga dar boot. Então, ó, vou fazer de novo mudando o que eu tinha colocado antes, que é dep. O dep faz o quê? Ao invés de carregar todos esses módulos, ele tenta adivinhar, né, quais são os módulos que precisam ser carregados. Baseados no quê? Baseados no que eu tenho carregado aqui agora na minha máquina. Como é que eu atualizo o init-RAM FS? Ó? Update init-RAM FS -k. Eu não vou fazer de -u de update, só que eu não vou fazer de todos os kernels, não. Vou fazer só do Linux Libre, que é o 5.11.12. Vocês estão lembrados que o tamanho dele era de 13 mega. Eu vou fazer de novo. O que esse cara faz? É um script que vai olhar uma porção de configurações, vai copiar arquivos de módulos e tal, e vai produzir esse sistema de arquivos num formato CPIO, e vai depois compactar no formato gzip, e ele está criando aí, ó, gerando, e provavelmente você já deve ter visto muitas vezes essa tela aqui, generating /boot /init-RAM FS, quando você faz as suas atualizações aí, seja de kernel, sejam de outras ferramentas. Não é para demorar muito, está até demorando mais do que eu gostaria, mas vamos lá, vamos ver o processo acontecendo, e o script está rodando. E se tiver dúvida, vai falando enquanto a gente... Pronto, acabou. Então, eu ia falar da dúvida, não deu tempo. Então, olha só. Agora, olha o tamanho que ele ficou. Ficou com 35 mega. Era 13, ficou com 35. Mas o que acontece? Nesse init-RAM aí agora, porque eu escolhi deixar most, né? E deixando most, adicionou tudo que é sistema de arquivos e todos os drivers de HD. Eu vou voltar de novo aqui para dep, né? E enquanto ele recria, eu vou falar qual é a diferença de um para o outro. Então, olha só. Se a gente faz um transplante e o disco para o qual a gente transplantou é diferente do disco HD mesmo que a gente tem aqui, pode acontecer, inclusive, viu como foi muito mais rápido agora, porque ficou bem menor e foi muito mais rápido, né? Pode acontecer de ao transplantar, então isso é parte dos ajustes, rodar um update init-RAM FS no ambiente CH rootado, como eu mostro lá no transplante, porque pode acontecer do driver daquele HD
não ser igual ao do meu HD. Então, quando a gente der o boot, a UEFI boota ou a BIOS boota, carrega o bootloader carrega o kernel e carrega o init RAM. Ao carregar o kernel init RAM, o kernel entra em funcionamento, roda e ele monta o init RAM justamente para ser capaz de pegar o módulo do driver e montar o barra. Mas acontece que na máquina transplantada é outro, e aí vai ter o que o Luiz Leal relatou num outro dia, um famoso kernel panic. Né? E como é que resolve isso? Resolve isso recriando o init RAM FS já na máquina que foi transplantada. Né? Então, se a gente olhar aqui de novo com o LSLH, a gente vai ver que o init RAM FS foi criado agora, dia 8 de abril, também conhecido como hoje, às 20h51, também conhecido como agora, o arquivo initrd novo, que ficou com, obviamente, com o mesmo tamanho. Então, essas precauções num transplante são muito importantes. Né? Por que que eu faço isso e ao invés de usar, vou mostrar outra vez para não ter dúvida, ao invés de usar most, que é o default, eu uso dep para ter o init RAM menor. E o que que implica ter o init RAM menor? Bom, você vai ter um boot um pouquinho mais rápido, porque você vai carregar um init RAM que é significativamente menor. Quanto de segundos vai dar isso? Quase nada, né? Porque um arquivo ficou com 53 MB, outro com 13, 40 MB. É o tempo que demora para ler 40 MB, né? Eu gosto de fazer assim porque eu não gosto de desperdícios, né? Então, como eu não preciso dos de 53, por que eu vou usar 53? Eu uso os 13 que são necessários aí. Eu prefiro usar uma coisa mais enxuta. Não vai mudar nada na performance da máquina, não vai mudar nada disso. Não pense que fazendo isso a máquina vai ficar um avião quando ela não é, porque não vai acontecer isso. Né? Mas o boot efetivamente vai ficar um pouquinho mais rápido se você fizer isso. Eu gosto de fazer isso, é assim que eu uso. Né? Mas eu me perdi aqui, eu falei tudo do init RAM, a pergunta era do Kleber. No caso, por exemplo, do Kleber, que está fazendo transplante para um dispositivo que é relativamente pequeno, qualquer economia está valendo, não é, Kleber? Então, soma 30 mega daqui com não sei quantos mega dali, acaba fazendo uma economia que pode se tornar significativa e a gente consegue com isso botar um sistema num ambiente menorzinho. Boa noite, Leandro. Obrigado pela tua presença aqui também. Próxima dúvida. Ketil, você comentou que numa das dúvidas anteriores que é possível montar uma partição do disco físico numa máquina virtual. Sim. Só que depois eu procurei se tinha algum tutorial sobre isso, eu não vi. Você já fez algum tutorial sobre isso ou ainda não? Você só comentou? Salvo engano, eu fiz sim. Vamos pesquisar junto aqui. Deixa eu colocar aqui o full screen. E vamos lá no salsa debian.org/Cretil, assim todo mundo revê isso aqui, né? Minha página lá na instância do GitLab, né? Uma instância de GitLab do projeto Debian chamado Salsa. Aí a gente tem lá os nossos tutoriais. Eu acho que eu já fiz isso, porque na verdade assim, não é difícil fazer isso, ao contrário, é fácil. É que o que eu fiz, que foi para minha instalação de Kali Linux, é uma instalação que eu uso via chroot, eu uso via boot com uma máquina virtual e eu uso via boot na minha máquina real. Né? Então eu uso todas essas formas diferentes aqui. Pendrive Group. Eu acho que eu tinha um negócio convertendo caso do boot. Será que eu não fiz, Felipe? Não estou lembrado, viu? De Bootstrap, expandindo o sistema de arquivo. Então, o que acontece? Algumas aulas, alguns tiradúvidas,
quando eu estou assistindo pelo celular, eu fico só escutando o que está sendo feito, Certo. né? Porque minha idade não me permite enxergar uma tela no celular. E depois eu, com calma no computador, com uma tela maior, tento ver as partes que o tutorial em si, alguma coisa que precisa analisar o comando. Então eu lembro ter escutado isso, mas depois eu procurei e eu não vi, propriamente dito, o tutorial. Então eu não sei se você só comentou que podia fazer ou se você chegou a executar. Eu confesso que eu tenho dúvida, mas de toda forma, a gente pode também já colocar isso na nossa listinha de um laboratório, né? Ó, a partição em si, né? Você está falando, vamos ver se eu acertei, porque agora eu me atrapalhei. Você está falando de dar boot pela partição na máquina virtual, na máquina real, em qual das circunstâncias? Não, eu tô falando você acessar a máquina, uma VM, e ali está montada uma partição, mas essa partição ela existe na máquina, no disco físico. Ah, tá. Não, essa então dá para mostrar você pode usar, inclusive, essa partição como área de transferência, para não ficar precisando usar o SCP, por exemplo. Para fazer na máquina virtual usar a partição, não é difícil, ó. Isso aqui dá para mostrar aqui agora, mas para fazer um experimento desse, eu acho que a gente podia marcar aí um laboratório e fazer. A partição que eu uso para isso é essa aqui de 15 GB, que é a /dev SDA3. Se a gente olhar aqui no /dev SDA3, a gente vai ver que o /dev SDA3 está ali como um dispositivo de bloco, né, bonitinho, mas a gente também pode encontrar em /dev devices, não é isso? Não, /dev disk, acho que é, e disk by part UID, e aí a gente vai ver que o SDA3, ó, tem aqui um link que é o UID dessa partição, ok? O que é que eu fiz na minha máquina virtual? Eu vou primeiro, sem mostrar a interface, eu vou mostrar com o Virch, ó, vou fazer Virch Edit, a minha máquina virtual, né? Então, quando ela não está rodando, né? Mas eu vou editar através desse programa chamado Virch, que vai abrir um editor de texto do XML da definição da minha máquina virtual. Essa máquina virtual chama Debian 10. E aí a gente vai olhar aqui, esse é o arquivo de definição de uma máquina virtual. A gente vai ver aqui que tem uns parâmetros para cada um dos discos, né? Então, ó, um disco, que é o disco virtual, que é essa máquina virtual, ó, é um disco que está lá no /home, /creteu, máquinas virtuais, e o nome desse disco virtual é o arquivo transplante.qcol. Mas eu fiz um outro disco também, ó. E esse outro disco é o /dev disk by ID, aqui foi pelo ID, não pelo UID, ó, parte 3, ou seja, a partição. Então, na configuração da minha máquina virtual, eu usei como disco uma partição. E como é que eu fiz isso? Posso pegar tanto esse número aqui, ou aquele que vocês viram lá, que está aqui, foi disk by ID, né? Não, foi disk by ID. Esse aqui, ó, SDA3 é o ATA, que tem a ver com o HD que a gente usa, né? Então, eu vou de novo botar no full screen para mostrar isso com o Virt Manager, né? Então, vamos abrir aqui o Virt Manager. Ele vai abrir numa tela separada aqui, que agora dá para vocês verem aqui. Tá aqui, ó, a máquina Debian, eu vou clicar em abrir, não vou botar ela para rodar, vou só clicar em abrir, ele abre uma segunda janelinha ali e eu vou olhar os dispositivos. Então aqui eu vejo os dois discos, o disco 1, tal e qual a gente viu naquele XML, né? Inclusive dá para ver cada pedacinho do XML aqui, clicando nessa abinha XML. Tá aqui, ó, /home, creteu, máquinas virtuais, transplante. E o outro disco tá aqui, ó,
/dev, disk, blá, 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 blá. Então, se eu quiser colocar uma partição, eu posso fazer assim, ó, adicionar hardware, aí aqui armazenamento, aí selecione o armazenamento. Eu venho aqui, seleciono, gerenciar, e aqui eu vou indicar o caminho. Então, ó, navegar localmente. Aí eu vou colocar aqui, ó, /dev, por exemplo, SDA3. Pode ser assim também. Eu prefiro usar... Nas duas, entendeu? Eu achei, mas tipo assim... Ah, é porque, tipo assim... Opa, parece que vazou um áudio aqui. Tá resolvido o áudio vazado. Então, olha só. O que eu faço? Eu venho aqui, boto /dev, disk, né? Por exemplo, by ID, como eu fiz ali, e escolho a minha partição. Então, eu disse para a minha estrutura de virtualização que o disco é a partição. Olha que louco. Agora, o interessante é que, como eu estou usando uma única partição para representar um disco, na máquina efetivamente virtual, ele vai enxergar esse disco sem particionamento. Vai ser como se eu estivesse usando um disco cujo sistema de arquivos foi criado direto no dispositivo. Por isso que a gente tem que fazer uns pequenos ajustezinhos na hora de dar boot isso na máquina virtual. Mas se você simplesmente colocar esse disco e fizer uma instalação de máquina virtual normal, vai funcionar normal, sem nenhum problema. Igualzinho você estivesse usando um arquivo. Só que aí agora está numa partição. Por que eu fiz numa partição? Eu fiz numa partição porque essa instalação que eu tenho aí, que é o Kali Linux, eu uso para botá-la tanto na máquina real quanto na máquina virtual. Então, com isso, eu consigo fazer umas maluquices aí que eu acho que são bem interessantes da gente fazer num laboratório. Então, eu tenho essa instalação desse jeito. Eu posso dar boot na máquina virtual usando a instalação, ou dar boot na máquina real, usando a mesma instalação. Tudo isso parte de um princípio, Felipe e colegas. É tudo 1 e 0, né? No fim das contas. É tudo 1 e 0. Então, se eu quiser juntar esses 1 e 0 e isso está num arquivo que está dentro de um sistema de arquivos, que é uma partição que está num disco, beleza. Se eu quiser colocar esses 1 e 0 direto numa partição, beleza. Se eu quiser colocar esses 1 e 0 direto num HD, num disco diretamente, beleza também. E assim por diante. Então, tudo é tratado como arquivo. Então, é um monte de 1 e 0 que eu sei como tratá-los. Então eu consigo fazer discos virtuais, partições virtuais e toda sorte de bugigangas aí que é possível de ser feita, né? Próxima dúvida. Ou ainda nessa? Minha? Pois não. Vamos supor aqui que eu tenho um pendrive de 15 GB e eu quero... minha pergunta, na verdade, é a seguinte. É possível que eu tenha 2 partições desse pendrive, uma com o Debian, por exemplo, e outra com o Kali, preparadas para instalação. E aí eu quero... por algum motivo eu quero instalar o Kali nessa máquina e o Debian em outra máquina. As duas estando no mesmo pendrive em partições diferentes. Isso é possível? Pera lá, outra máquina virtual você está falando ou o quê? Não, é uma máquina real mesmo. Então olha só. Se você mudar a palavra pendrive por HD, você sabe a resposta da sua pergunta? Perfeito. Sabe, não é? Então, é a mesma coisa, cara. Pendrive, HD, sob o ponto de vista de uma quantidade de 1 e 0, sob o ponto de vista de ser identificado pelo sistema como um dispositivo de bloco, que é um HD, né? Tanto que, você veja, aqui o meu HD é SDA. Se eu colocar um pendrive, vai ser um SDB. Mas se eu tivesse um outro HD aqui, seria SDB. Então, veja, é claro que numa outra camada, né, quando eu coloco um pendrive, o meu sistema operacional, através de programas e do kernel, identifica que naquele dispositivo é um dispositivo do tipo USB.
Então comunica com a porta USB. Aí identifica que aquele dispositivo é um dispositivo de armazenamento. Então, a partir daí, carrega certos modos. Carregou esses modos, eu tenho um dispositivo, /dev, alguma coisa. A partir daí, a camada que está daí para baixo não está interessando. Então, quando eu rodo o fdisk e ponho /dev, /sd, alguma coisa, eu vou ler a tabela de partições desse dispositivo. Sob o ponto de vista do fdisk, o fdisk não faz ideia se esse dispositivo é USB, se esse dispositivo é SATA, se esse dispositivo é o não vou me esquecer, que é o NVMe, se esse dispositivo é um arquivo. É irrelevante. Absolutamente irrelevante. Não faz parte da camada dele, entendeu? Mas agora eu coloquei o pendrive certo, aqui na porta USB. Perfeito. E dei boot na máquina. Entrei ali na minha UEFI. Ok. Como que ela vai saber qual partição iniciar? Qual partição da boot? Muito bem. Então, vamos lá. Você tem acompanhado as aulas, não tem? Até um certo ponto tem. Faltou o ponto. Exato. Então, não vou entrar em polêmica. Não tem polêmica, não. Tem uma oficina, né, que é justamente sobre esse tipo de coisa, que é eu criar um pendrive bootável, né? Então, fazer uma instalação de Debian, inclusive não usando o instalador, mas usando The Bootstrap, num pendrive. Então, o que acontece? Nessa oficina, eu explico isso em detalhes também, mas você não vai ficar sem a sua resposta, não. Quando você boota, se você tiver numa máquina mais antiga que tenha BIOS, ou numa máquina mais nova que tenha UEFI, mas está configurada para Legacy, o que acontece? A BIOS tem uma variávelzinha gravada lá na ordem da sequência dos dispositivos de boot, não é assim? Então você, para definir a sequência de dispositivos de boot, você precisa das duas uma. Ou acessar a parte de configuração da BIOS, que a gente chama de setup da BIOS, e definir. Eu quero que você primeiro olhe esse dispositivo, depois você olhe esse outro dispositivo. Por exemplo, primeiro você olha o pendrive, depois você olha o HD. Se você configurar isso no setup da BIOS, quando você coloca o pendrive e boota a máquina, o primeiro lugar que ele vai procurar por alguma coisa para poder dar boot vai ser o pendrive. Se a sua máquina é uma máquina mais recente, você tem UEFI, a UEFI, também numa BIOS UEFI, erroneamente, que eu já canso de falar, mas a gente não consegue deixar de falar BIOS, mas na UEFI você pode configurar também os dispositivos, uma sequência de dispositivos, e definir um conjunto de entradas UEFI. Então, se você quiser, digamos que seja na sua própria máquina, você pode colocar uma entrada para o bootloader que está no pendrive, indicando qual é o ID da partição e essas coisas todas, né? Muito bem. Outra condição. A condição em que, durante o processo de boot, ligou a máquina, vai bootar, normalmente a tecla é a tecla F12 em algumas máquinas, F8 em outras, que aparece um menu chamado boot menu. Nesse boot menu você consegue mudar a sequência só para aquele boot, mudar a sequência de dispositivos. Então, por exemplo, eu posso pegar uma máquina, a máquina está desligada, eu ligo, coloco o pendrive nessa máquina, ligo a máquina, aperto essa teclinha mágica, lá o F12, aparece o menu e eu escolho, eu quero pegar o boot desse dispositivo que é o pendrive. Dou Enter, a minha BIOS ou a minha UEFI vai procurar naquele pendrive algum jeito de dar boot. Se for um boot UEFI, na tua máquina pode não ter a entrada. Então, no meu exemplo de criar um pendrive bootável, eu mostro como criar um pendrive para ser uma ferramenta de trabalho. Então você cria o pendrive, inclusive a gente mostra como fazer isso para ele ser capaz de dar boot via UEFI, para ele ser capaz de dar boot via BIOS. E aí existe na UEFI um tipo de entrada que é chamada entrada fallback, que é uma entrada
que estará numa estrutura que é essa aqui, /boot, EFI, e aqui, ó, boot, e esse cara aqui. Então, /boot, /EFI, EFI, boot x64 EFI é o nome da entrada fallback. Então, veja só, voltando para o cenário. Eu preparei o meu pendrive, igual a gente faz lá no tutorial, tem esse arquivo, só um parênteses aqui, Pois esse não. tutorial que você diz instalando o Debian sem o CD do Debian, né? Não é esse não. Não? Embora eu fale um pouco então... disso também lá. Mas o que eu falo de fazer uma ferramenta para poder botar tanto o BIOS quanto o EFI chama pendrive bootável, é o nome do artigo, né? E a oficina também tem o vídeo. Aí eu ponho aqui pra gente não se alguém então, achar, beleza, tá bom. mas tem lá. O que é essa entrada aqui que está na partição, nessa partição que no meu caso aqui é o SDA, que estaria lá no pendrive, essa entrada fallback. Então, voltando ao cenário, eu preparei um pendrive de tal modo que eu ponho o pendrive na máquina, ligo a máquina, aperto uma teclinha lá, se for uma máquina de um cliente que eu estou querendo resolver um problema, a máquina de um amigo, de uma amiga que eu estou querendo resolver um problema, eu aperto lá a teclinha e aparecem os dispositivos, eu escolho o pendrive e booto o meu sistema, né? Ao bootar o meu sistema, eu posso ter um GRUB, e no GRUB um menu. E veja, se você criar o pendrive do jeito que a gente fez, nesse GRUB pode ter os vários sistemas operacionais que você tem nesse pendrive. Eu tenho um HD externo aqui que tem umas 5 ou 6 distribuições diferentes. Então, o que eu fiz? Eu peguei o meu HD externo, criei um particionamento, fiz várias partições, em cada uma delas eu instalei uma versão diferente de Debian, uma distribuição diferente. Aí eu CHROOTei numa delas, instalei o GRUB, fiz o update GRUB, e aí eu tenho um menu de GRUB que aponta para cada uma das minhas distribuições. Então agora, se eu pego o meu HD externo, levo na máquina de um amigo, amiga, de um cliente, coloco lá, ligo a máquina, aperto a teclinha, aparece lá a ordem dos dispositivos, eu escolho o meu HD externo, vai vir o GRUB, e aí o GRUB eu escolho, eu quero o Debian Buster, quero o Debian Seed, quero o Kali, quero o Arch Linux, e assim por diante, sacou? É bem legal de fazer isso, viu? Adorei esse conceito de pendrive como literalmente ferramenta de trabalho. Já me salvou a vida muitas vezes, né? Vou aderir, eu tenho um pendrive grande aqui de 64 GB, é ele mesmo. É maravilha, cara. E hoje em dia, se você tiver... Boa noite, Felipe. Carreiro agora. Se você... Já vou te responder, Rafa, boa noite também. Se você tiver um pendrive desses de 64 GB, certamente USB 3, né? USB 3.0, né? Sim, bem usável, viu? A velocidade de acesso aos dados na USB 3.0 é bem razoável, de modo que dá para usar, cara. Sim, é claro que se você tiver um SSD, uma tecnologia moderna, não tem comparação, mas você consegue usar, cara. Então consegue fazer bastante coisa, né? Eu tenho isso há muito tempo, né? Inclusive, eu gosto de contar esse caso. Eu estava fazendo a minha pós-graduação e aí eu cheguei lá na sala da pós-graduação e estava todo mundo lá só batendo papo e já estava atrasado e a aula não ia começar. Aí o professor estava do lado de fora, né? Aí, o que houve, professor? Esse computador aqui está quebrado, pessoal, aí não roda a minha apresentação e não posso começar a aula. Eu peguei o meu pendrivezinho, coloquei na máquina, desliguei a máquina, liguei a máquina, apertei a teclinha, dei boot pelo meu pendrive. Numa dessas versões que eu tenho no pendrive, tem lá um Debian com o Mate. Eu cliquei ali, o pendrive dele continuava plugado na máquina, eu cliquei ali, abri o LibreOffice, abri a apresentação dele, botei a apresentação, professor, podemos começar a aula. Ué, o pessoal veio arrumar a máquina? Falei, não, a máquina não tinha problema nenhum, o problema estava na janela quebrada lá, né? Então, ter essa ferramenta é muito útil para resolver problemas, né? O cérebro do professor deve ter dado tela azul. Então. Falando em janela quebrada,
Eu vou naturalmente falar disso mais para frente, no grupo e tudo, mas eu fui convidado, aceitei o convite de pronto, do pessoal do FliSol do Rio de Janeiro, né? Quem me convidou foi o meu querido amigo Cadu Nico, né? E eu já submeti lá uma palestra e vou dar uma palestra online, é óbvio, né? As condições são essas atuais, né? Cujo título é Quebrando a Janela da Mente e do PC, né? Quebrando as janelas da mente e do PC. Então me lembrei dela aqui, né? E vamos lá. O Rafa está dizendo que está vindo aqui pela primeira vez. Bem-vindo, Rafa. Que legal que você veio. O Arthur está comentando que houve um probleminha lá no microfone, mas já está tudo ok. E então vamos para a próxima dúvida. Achei que não, tem a dúvida aqui que ia já pulando, que é justamente do Rafa, que ele está dizendo o seguinte. Ele diz assim: professor, estou tentando acessar a minha máquina virtual via XNest e XSphere, mas só tenho retorno de uma tela preta. Qual seria o problema? Bom, a gente sempre tem que ver mensagens, né, Rafa? Eu posso tentar adivinhar, né? Com essas informações, elas não são suficientes para a gente ter uma posição definitiva, mas elas são indicativas do que pode estar ocorrendo. Para você acessar uma máquina, seja ela real ou virtual, a gente tem sempre que pensar, e eu vou aproveitar e colocar a tela maior, porque eu adoro fazer esse teatrinho aqui. Não liga não, sou meio pirado, mas qual é o teatrinho? Para a gente ter uma coisa dessa funcionando, a gente precisa de cliente, servidor, protocolo, conectividade. Então, o que é o XSphere ou o XNest? É um cliente de servidor gráfico X, que usa o protocolo do X. O que é que tem que ter no outro lado? Que é o XDMCP, o nome do protocolo aí, né? Do outro lado tem que ter um servidor e os dois têm que conhecer esse mesmo protocolo, que é o XDMCP. E eles têm que ter, obviamente, conectividade, do contrário a comunicação não se dá. Então, se eu vou botar aqui agora na tela cheia, eu não vou conseguir rodar uma máquina virtual aqui, que vai dar problema se eu rodar uma máquina virtual aqui. Mas eu vou tentar fazer isso aqui, ó, XNest. Eu vou procurar lá para não correr erro. Cadê XNest? Vou pro X é maiúsculo, XNest. Tá, aqui a gente tem aqui, ó, uma tela gráfica que a gente quer abrir, query e um IP. Eu vou rodar exatamente essa linha que está aqui, ó. E eu tive exatamente a tela preta que você está falando. Não sei se é exatamente isso que aconteceu. O que aconteceu aqui? O que aconteceu é que na máquina 192, 168, 100, 248, que inclusive serviu para o exemplo, mas veja só, essa máquina não está respondendo a nada, não tenho conectividade com essa máquina. Um dia isso foi o IP de uma máquina virtual, né? Eu mostro isso funcionando numa aula, não me lembro qual delas acesso remoto, hashtag alguma delas, né? Eu não lembro qual delas é, se alguém lembrar aí rapidinho, senão eu procuro aqui. KVB, curso, programa, é a aula de acesso remoto, hashtag número 3, né? É a aula 28, que durou 31 minutos e 46 segundos, em que eu mostro justamente sobre o acesso remoto. Então, o que pode proporcionar uma tela preta? O que pode proporcionar uma tela preta é ou o serviço não está rodando lá na sua máquina virtual, né? E como é que faz para rodar esse serviço na máquina virtual? Bom, depende de qual é o gerenciador de login que você tem configurado. Vamos supor que fosse o LightDM. No LightDM,
a gente tem um arquivo, que é o /etc lightdm, lightdm.conf, e lá pelo final dele, a gente tem aqui, ele também pode habilitar um servidor VNC, né, que é uma das aulas que eu também ainda não fiz, mas está aqui, ó, se eu habilitar, ó, repare que o padrão, enable igual a false. Então, o XDMCP Server, ou seja, o servidor que conhece o protocolo XDMCP, está desabilitado. Então, se eu quiser habilitar, eu vou mudar isso aqui de enable igual a true, certo? Tá aqui, enable igual a true, salvei o arquivo, eu não vou salvar aqui, e reinicio o LightDM. Também não vou reiniciar aqui, porque senão vai acabar toda a brincadeira aqui. Mas systemctl restart LightDM. Quando eu restarto o serviço de Display Manager, ele passa a colocar em funcionamento o protocolo XDMCP. E aí eu vou poder fazer a conexão. Então, eu não tenho certeza de dizer para você, e vale tanto para o XNest como para o XFIR, né? Se você não tem o protocolo ou não tem a conectividade, vai aparecer essa tela preta aí. Então, você vai ter que averiguar se você tem a conectividade com o IP que você está querendo, realmente, da tua máquina virtual, se isso está ok, e se o serviço está rodando lá, né? Se for o GDM, é equivalente mexer no arquivo de configuração, eu não sei de cabeça, nem tenho aqui. Se for no SDDM, é equivalente mexer no arquivo de configuração e por aí afora. Beleza, Rafa? Vamos lá, tem uma pergunta do Rony aqui. As duas máquinas estão... Pode falar. Pode falar. Ficou meio ruim a tua conectividade aqui, agora está melhor, pode falar. As duas máquinas CDM, professor. As duas máquinas têm LightDM, é isso? É, o GDM. GDM3 é uma com a real, seria o Ubuntu que eu estou utilizando. Uhum. E o outro seria um Debian Booster. Mas aí eu tentei acessar tanto como o Fedora, o Debian, sempre veio essa tela preta. Mas aí depois eu vou verificar as configurações direitinho. Acho que eu fiz alguma coisa errada na configuração. Apenas ter o LightDM não significa que você tem o XDMCP implementado. O XDMCP precisa ser habilitado desta forma que eu mostrei no LightDM. Só o LightDM não vai habilitar o XDMCP. Para você conferir isso, uma forma é você logar na máquina virtual e rodar isso aqui, ó, ss-ntplu. E aí repare que aqui, e a gente pode até aprimorar isso colocando o pipe grep 177. 177 é a porta padrão, você pode ter mudado, mas é a porta padrão do protocolo XDMCP. Então, se você tiver com o GDM ou com o LightDM rodando e o XDMCP habilitado, você vai enxergar ele aqui, vai enxergar essa porta, né? Você repara que lá no arquivo de configuração, Ctrl+R, LightDM, a gente vê lá no fim que eu posso mudar a porta, mas o padrão é a porta 177, né? Então, se o protocolo XDMCP está habilitado no teu LightDM, você rodando o SS, que vê SS menos, olha, SS é para listar essas portas, N de número, T de TCP, P de process, L de listen, de ouvindo, e U de UDP, né? Então eu decorei desse jeito, tem gente que faz um lumpt, né? Faz de outro jeito, né? Você pode escrever aqui assim, ó, lumpt, que dá no mesmo, né? O que vale é cada uma das letras, né? De repente lumpt pode ser fácil da pessoa decorar. A porta 177 deve estar habilitada aqui, né? Se ela estiver habilitada, é sinal de que o protocolo lá está funcional. Aí você precisa ver se agora você tem conectividade de ida e de volta entre a máquina real e a máquina virtual. Verificando todas essas coisas,
né? Aí seria o primeiro passo. Se não rolar desta forma, aí a gente vai ter que averiguar mais mensagens que o próprio cliente possa fornecer, né, de alguma coisa que esteja acontecendo. O mais comum é isso, é algum problema. Ou no serviço não está funcionando, não está ligado, ou você não ter a conectividade definida direitinho. Tudo bem? Obrigado, professor. Imagina. O Rony tem aqui uma pergunta que ele diz o seguinte: em relação ao meu notebook que travando no Gnome foi resolvido. Mas agora, rodando o HTOP, estou vendo que está tendo um consumo absurdo de memória apenas com 3 abas do Chromium abertas. Eu me lembro do caso, viu, Rony? Eu me lembro que sugeri a você disse que estava tendo algum tipo de travamento lá usando o Gnome, né? Eu até aproveitei para falar o que seria travamento, né? Porque a palavra travar às vezes é mal usada, a meu ver, né? Então eu gosto de falar sempre dessa perspectiva sobre o que é travar, né? Então, eventualmente, travar é você não ter condição de interagir, né? Mas isso não quer dizer que o sistema como um todo travou, que o kernel não está rodando, que as coisas não estão acontecendo, né? Travar, às vezes a pessoa usa no sentido de que deu uma engasgada, né? Quer dizer, você mexeu o mouse e ele deu uns pulinhos, você clicou para abrir uma janela de um programa e ele demorou para abrir e a turma falou, está travando, né? Enfim, não está tendo aquele comportamento fluido que você espera ter, né? Pela sua descrição inicial, me pareceu que existia a possibilidade de ser alguma coisa relativa ao Gnome, relativa ao Gnome Shell, alguma extensão que estivesse consumindo algum recurso a mais. Eu sugeri você fazer um usuário diferente e experimentar nesse usuário. Você relatou que fez o usuário diferente, e com o usuário diferente a coisa ficou mais fluida, né? No entanto, agora com esse usuário diferente, você está achando, porque você verificou isso pelo HTOP, você está achando que está consumindo muita, que está tendo um consumo absurdo apenas com 3 abas do Chromium abertas. Esse consumo absurdo é da máquina, do sistema como um todo, ou apenas do Chromium? Essa é a pergunta que a gente deve fazer, Rony. Professor, para você ter ideia aqui, ó, eu tô com o gerenciamento da LSSH aqui, né? Tô com o notebook do trabalho e eu tô vendo aqui que tá dando 5.75. Né? Eu, na verdade, não sou ainda muito novo no Debian aqui, no Linux de modo geral. Bom. Eu tô tentando verificar o que pode estar acontecendo aqui. Muito bem. Ele está consumindo aí. Vamos ver uns aspectos que eu acho que são importantes, e a gente chegou a falar disso um dia desses, numa dessas aulas de Tira Dúvidas, e eu vou de novo deixar aqui na descrição do vídeo uma palestra que já é até antiga, tem uns 10 anos ou mais, do professor João Heriberto Mota Filho, em que ele fala sobre... tudo bem, ela não está 100% atual, porque houveram algumas modificações no kernel, né? É o kernel Linux, você usa o Linux, mas é o kernel que cuida da gestão da memória, né? E nessa palestra muito bacana, ele explica para você entender alguns conceitos do que acontece com a memória, e inclusive mostra uns exemplos práticos ali ocorrendo. A gente poderia até um dia desse também fazer alguma coisa nisso, no sentido de fazer esse experimento e ver a coisa acontecendo, né? Mas eu gostaria de dizer o seguinte: memória é para usar. Então, não se espante com memória sendo muito usada. Isso não quer dizer necessariamente performance ruim. Alguns programas vão solicitando memória e o kernel, quando a tem disponível, vai dando essa memória. Mas o fato disso ter ocorrido não quer dizer que aquela memória está só para aquele programa e nunca mais poderá ser usada por nenhum outro,
né? O ideal, sob o ponto de vista do funcionamento de um sistema, é que ele ficasse o tempo inteiro usando a memória toda e administrasse isso bem. Percebe? É claro que tem que ter espaços para poder colocar coisas novas e tal e coisa, né? Para fazer manobras, né? Mas o fato de estar consumindo um monte de memória não é necessariamente, pode ser, mas não é necessariamente ruim, né? Muito dessas coisas que estão na memória são coisas descartáveis, como cache, né? São coisas que estão ali na memória exclusivamente porque a velocidade de acesso à informação à memória é a maior de todas, né? E ela é ordens de grandeza diferentes da leitura em disco. Então, programas, para o bem-estar do seu sistema como um todo, programas, o kernel, leem coisas e mantêm essas coisas na memória. Mantendo essas coisas na memória para que, quando elas se fazem necessárias, elas serem recuperadas mais rapidamente. Agora, o fato dela estar sendo usada, a memória sendo usada, não quer dizer que ela está indisponível por completo. Porque há um outro programa precisar disso, ele pode, agora eu preciso liberar o cache aí. E libera o cache e ele consegue usar essas memórias que, num momento anterior, estavam ocupadas. Então, a gente não deve, a meu ver, se preocupar com isso assim, com terror, né? Claro, vamos analisar, vamos olhar, vamos desligar o programa o Chromium, por exemplo, para ver se é o Chromium que efetivamente está consumindo muita memória, e aí a partir daí vamos descobrir se é sempre assim, se é quando um site que está rodando um determinado JavaScript que está mal escrito, que está consumindo um monte de memória, se é uma extensão do Chromium, ou se é um bug do Chromium, vamos ver o que as outras pessoas estão dizendo sobre isso. A mesma coisa acontece no Firefox, no IceCat, saca? Então, a gente precisa investigar. Só o fato de dizer que tem uma porção de memória sendo ocupada, só isso não é sinal necessariamente de problema. Se a gente olhar aqui, eu tenho aqui 4 GB de RAM, estou usando 1,5 GB, tenho disponível outros 1,5 GB, né? Embora apareça aqui que tenha 130 livre, porque eu tenho 2,1 GB que nesse momento estão em buffers ou em caches, então eles são descartáveis. Repare que dos meus 4 GB aqui arredondados para 3,7 GB aí, eu tenho livres apenas 130 MB. Mas isso não quer dizer que o meu sistema só será capaz, por exemplo, de carregar um programa com 130 MB. Não. É porque ele reservou aqui, ele tem 2,1 GB que estão em buffers e caches. Então, quando o programa precisar, o kernel saca isso e elimina buffers e caches para poder carregar o outro programa. E o que eu estou rodando aqui? Eu estou rodando aqui um bocado de coisa. Eu estou rodando aqui o Chromium, olha só, está aqui o Chromium rodando, e se a gente olhar lá, eu não estou no full screen, estou só no terminal, vamos botar no full screen, Eu estou rodando o Chromium, e o Chromium tem 4 abas abertas, uma aquela que está no Salsa, outra do Pad, uma lá do grupo do Telegram. Eu estou usando aqui esse terminal, que é o LX Terminal, eu estou aqui com a parte da virtualização, não está rodando nenhuma máquina virtual, vou fechar até inclusive, estou aqui com o OBS rodando, está rodando, se a gente olhar aqui, está rodando o plugin de câmera virtual, está gravando, interromper a gravação ali, não vou clicar, está gravando o OBS, então tem um monte de coisa aqui acontecendo e está consumindo esse tanto de memória, tem buffers e cache, o processamento está sempre a milhão aqui, 98% e tal, né? Enfim, essa é a vida de uma máquina que está, digamos que, subdimensionada para o uso que eu estou dando para ela. Então está tudo isso muito ocupado, porque eu estou fazendo muita coisa, a máquina já está precisando de algum upgrade, alguma coisa assim para as atividades que eu estou fazendo nela, né? Então, mas não deve se preocupar, a não ser que seja realmente alguma coisa anormal. Então, para a gente chegar a essa conclusão, a gente vai ter que investigar, fazer comparações, né? A minha sugestão, Rony, para você usar um usuário novo, é porque se você cria um usuário novo,
o normal é que, embora não seja uma regra, porque a possibilidade de colocar extensões no Chromium pode ser para todos os usuários, mas o normal não é que se faça isso. Então, se você usa um usuário novo, ele está limpinho, digamos assim, né? Então aí você consegue observar com algum grau de certeza o que pode estar acontecendo. Se a coisa continua de uma forma fluindo bem, para de olhar a memória, velho. Vai usando a sua máquina aí, deixa que o kernel cuida dela, cara. Você deve começar a se preocupar, a meu ver, com esse tipo de coisa, se a tua máquina não estiver ajudando. Se ela estiver engasgando, se você não consegue rodar os programas do jeito que você queria, e aí você vai começar a analisar, né? Tudo isso depende tanto de processamento quanto de memória. Às vezes um consumo de memória excessivo pode ser por falta de capacidade de processamento. Por quê? Porque a memória é alocada para guardar informações e ela precisa ser processada, e à medida que ela é processada, ela é liberada. Se o processamento está muito intenso, demora também para liberar. Então, você pode usar mais memória do que você imaginaria ser o correto, tá? Então, eu acho que esses fatores todos mostram que precisa ter uma compreensão mais adequada do que acontece. Eu vejo muito isso acontecer porque o sistema operacional da janela quebrada, ele é muito conhecido por ser péssimo na administração da memória. Então, é muito comum ainda sobrar um espírito janeleiro em quem está começando, né? E fica com medo, porque o Windows é muito ruim, se usa muita memória, o negócio fica uma porcaria, não funciona, não isso, não aquilo. Então esse temor do uso de memória e tudo mais, ele acaba aparecendo. Se você verificar, ó, na minha máquina aqui, eu vou de novo dar o free-h, a gente vai ver que eu estou usando 10 mega de swap, ou seja, quase nada. Então eu poderia dizer que, sob o ponto de vista de memória, a minha máquina está de boa, com os 4 GB que ela tem. Porque qual é o indicativo de que você está com uma quantidade de memória aquém do que você está tendo necessidade? É você ter muito uso de swap. Swap não é interessante de ser usado sob o ponto de vista da performance, porque o swap está num arquivo, está no disco, né? E o acesso é lento, né? Mas veja, com tudo isso que eu estou rodando aqui, com os meus 4 GB, eu tenho 10 mega de swap. Então, é isso que eu preciso me preocupar. Se eu começar a perceber que está havendo muito uso de swap, aí isso pode ser significativo de que as coisas que eu estou usando na minha máquina estão consumindo mais memória do que eu tenho disponível. Isso não é necessariamente um problema, isso pode ser apenas resultado de que você está usando aplicativos que exijam mais memória. Se você não está usando nada demais, é só o Chrome, pode ter alguma extensão do Chrome com problema, pode ser o Chrome com problema, a gente precisa investigar, e investigando a gente vai conseguir chegar numa resposta mais satisfatória, né? Não dá para dar uma resposta pronta. Beleza, Rony? Tranquilo, professor. Maravilha. Acabei de verificar aqui que ao fechar aqui o Chromium, ele saiu de 5.79 GB que estava sendo consumido para 1,4. Pronto, então era bem claro de que era o Chromium que estava consumindo isso. Agora, se ele está consumindo isso de boa, é por algum problema, aí a gente precisa investigar, entendeu? Aqui, como eu falei, né? Na verdade, eu venho até reformular. O outro usuário, não é que o Debian estava travando, mas parece que a interface gráfica, no caso o GNOME, dava umas congeladas muito grandes. Então o áudio continuava de boa e tal, mas o vídeo ele dava uma congelada muito grande. Entendi. Assim, questão de segundos, Então, de muito bem. 30 a 60 segundos. Aí a gente envolveu uma outra coisa. Que coisa? Processamento de vídeo normalmente pode ser muito aprimorado se você fizer uso de GPU, né? Então eu não sei qual é a sua placa de vídeo, como é que ela está configurada, né? E no seu ambiente do GNOME, como é que ele está configurado para usar ou não usar a renderização de imagem através de GPU. Então,
essa congelada que você está chamando, que a turma chama de lag ou qualquer coisa, pode ser porque eventualmente não está configurado de acordo a forma de renderização que seja adequada para o que você tem aí, seja de qual placa de vídeo quanto ela tem de memória e se você tem ou não drivers adequados para fazer o uso da GPU, se isso está adequadamente configurado ou não, né? Então, é muito comum de ver, e veja, lag em processamento de vídeo é processamento. Muito raramente vai ser memória, né? Então, eu acho que cabe, se você... temos aqui o Leandro para dar uma ajuda nisso, lá no grupo também, né, que eu sei que ele tem mais experiência do que eu no Gnome, né, como é que configura isso, o compositor e essas coisas que interferem nessa renderização. Beleza? O Rafa tem mais uma pergunta aqui, perguntando se a palestra que eu falei ainda há pouco, se vou disponibilizar no canal. Ah, sim, Rafa. Normalmente eu faço isso. Esse evento vai ocorrer no dia 24 de abril, que é o FLISOL, Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre, que é um evento que ocorre anualmente em várias partes de todo o planeta, embora o nome é latino-americano, mas ele ocorre em várias cidades. Eu fiz parte da organização na cidade de Santos por 10 anos, e depois disso fiz algumas outras participações, uma em Niterói, outra no Rio de Janeiro, em Sorocaba, e dessa vez, que vai ser online, o pessoal do FLISOL do Rio de Janeiro entrou em contato comigo, eu topei e fiz lá, inclusive o Yasuda deixa aqui já como colaboração o link, né? Eu já vou tratar de copiar ele aqui para colocar na descrição do vídeo quando chegar o momento, né? O link do FLISOL Rio de Janeiro vai acontecer em outras cidades também, né? E é claro, ele vai acontecer ao vivo, a gente vai fazer a nossa palestra e vai ser transmitida ao vivo e posteriormente, muito provavelmente, né? Eu nem combinei isso, mas certamente não vai ter nenhum problema, o conteúdo é livre, né? Eu vou disponibilizar no canal também, mas vai estar disponível no canal do FLISOL e tudo mais. Maravilha. Demorou, disse aqui o Rafa. Alguma dúvida mais? Chegou mais alguém que eu não dei boa noite? Deixa eu ver. Acho que não. Mais alguma dúvida? Eu estou querendo fazer uma coisa que a lá Blau Araújo, né? Que é não fazer os vídeos ultrapassarem 2 horas, já estamos aqui a 1h57, então eu vou fazer isso também. Por quê? Porque os vídeos que não têm 2 horas são sincronizados automaticamente no Odyssey, né? Então eu vou fazer isso, eu vou encerrar aqui a gravação da nossa aula de Tira Dúvidas, vou continuar aqui na sala, quem quiser continua, a gente continua no papo, continua nas dúvidas, laboratórios e, enfim, essas coisas todas, né? Eu só vou dar aqueles recadinhos finais, né? Que são, tá gostando aqui das nossas aulas de Tira Dúvida, você pode apoiar compartilhando, dando o seu joinha aí, e se você quiser nos ajudar financeiramente, você pode fazer isso, a gente será muito grato, qualquer que seja o valor, através da leitura aqui dos QR Codes ou lendo na descrição do vídeo. De novo, eu sempre insisto que você me encontra nas mídias sociais por @Creteu e que a gente tem um grupo no Telegram, que é o t.me/curso GNU, um grupo no Telegram de apoio aos participantes aqui do curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. Não sou só eu quem ajuda, todo mundo que participa do grupo é também convidado a ajudar e, de fato, muita gente ajuda lá, tirando as dúvidas das pessoas e tudo mais, e construindo coletivamente conhecimento. Nós já somos quase 800 lá no grupo, é muito interessante e eu estou muito contente com esse processo que está acontecendo, né? Eu quero reiterar de novo que todas as quintas-feiras, correndo tudo bem, às 19 horas, UTC-3, a gente está aqui na sala do Jitsi, meet.jit.si/curso GNU, para esse papo e tira dúvidas
que eu tenho só a agradecer a participação de todos aqui que puderam e quiseram vir presencialmente, o Faustino, o Felipe Noronha, o Arthur, o Iassuda, o Saulo, o Leandro, o Rony, o Felipe Carreiro, o Kleber, o Rafa, o Luiz Teixeira e mais alguém que eventualmente tenha entrado e saído e eu tenha esquecido, já peço desculpas. Então, muito obrigado a todos e todas que puderam comparecer, muito obrigado a todos e todas que nos acompanham aqui na versão gravada e com isso a gente vai encerrando e eu espero que a gente se veja muito em breve numa aula, num tira-dúvida ou num laboratório. Um abraço e até lá!